Conversas das Maminhas com as quem? Cátia Ferreira, Filipa Correia, Simone Saraiva e Tânia Lima. Olá! 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 Tão boas? Tudo bem? Está tudo bem. Então, meninas, no episódio anterior dissemos que íamos falar sobre verdades que ninguém conta a uma grávida. É verdade, meninas? É Verdadeinha. verdade. Então, Kátia, Se me tivessem contado muitas das verdades que vamos falar hoje, tinha sido tudo tão diferente. é Completamente. verdade. Romantizam muito a maternidade e não te contam o que realmente é importante tu saberes para, para serem mais- passares. para os mães, pais serem mais seguros de si. Exato, e para passares esta fase tão turbulenta, o mais tranquila e segura de ti, não é? Porque às vezes duvidas da tua capacidade, não é? Porque estás num momento frágil e ninguém te explicou que é mesmo assim. A Uhum. esterogestação é muito desafiante. Exato. O tão falado agora quarto trimestre da gravidez, não é? Yeah. Então, uma das verdades que eu hoje venho aqui falar é sobre o peso do bebê. É normal o bebê, depois de nascer, perder peso. Se isto acontecer, a mãe e o pai não devem de ficar preocupados porque é algo natural que existe após os bebés nascerem. Em média, um bebê perde mais ou menos a 10% do peso nos primeiros dias de vida, devido à perda de fluidos depois do nascimento. E o alimento também é muito menor. Na barriga da mãe, o bebê estava sempre a ser alimentado. O balanço negativo da perca de peso é perfeitamente natural, os pais não devem de ficar preocupados. A partir do quinto dia de vida, o bebê já começa a ganhar o peso e retorna ao seu peso de nascimento, mais ou menos até aos 15 dias. Isto depois depende de bebê para bebê. Nos primeiros dias de vida, o bebê vai eliminar o mecónio, que é o cocó, que são produzidos ainda durante o período intrauterino, e o bebê também vai começar a fazer os seus xixis. Em média, um bebê ganha entre 20 a 30 gramas por dia até aos 3 meses de vida, entre 15 a 20 gramas por dia até aos 6 meses e 40 a 80 gramas por semana até aos 12 meses de vida. Boa. Oh, Kátia, e não gostavas de acrescentar como é que é o mecónio para os pais para saberem identificar depois? Boa ideia, mas já que desta ideia, queres falar tu? Então, este primeiro cocó do bebê é assim um cocó muito escuro. Às vezes os pais ficam assustados, mas é normal, ele depois vai, com os passar dos dias, né, o cocó vai mudando a sua cor, até ficar aquele amarelinho clarinho. Mas ele passa por aquela cor escura, preta, depois fica esverdeado e depois é que vai ficar o amarelinho assim com os farrapinhos. É tudo normal. Então, a próxima verdade é: os bebés não têm sempre que arrotar. O que é Eu o pensava arroto? que sim, sempre ouvi dizer isso. Então, o que é o arroto? Que na medicina o termo científico é eructar. É nada mais, nada menos do que a expulsão voluntária do estômago de ar a mais. Se um bebê for amamentado e fizer uma correta pega, o mais provável é ingerir muita ou nenhuma porção de ar. Isso vai fazer com que o bebê esteja satisfeito e não tenha necessidade de eliminar ar, porque na realidade não o ingeriu ou a quantidade que ingeriu foi mínima para estar desconfortável. Muitas das vezes os pais sentem-se desconfortáveis porque têm os bebés
ainda durante algum tempo para tentar arrotar e não conseguem, tenham calma, porque o bebê muitas das vezes arrota por ele, às vezes entre mamadas. Quem normalmente dá biberon é mais propício a que o bebê ingira mais ar, e isso vai fazer com que tenha mais necessidade de expulsar então esse ar ingerido, está bem? E uma curiosidade que vocês já devem saber, mas que as nossas mamãs não devem saber, é a mamãs e papás, e quem nos estiver a ver, claro, obviamente, o bebê, não é? Ele tem o reflexo de procura. O reflexo de procura é o quê? É o reflexo do bebê em procurar a mama. E isto é ativado com o quê? Com a estimulação dos 4 pontos cardeais, que é supra e infralábio e bochechas, ok? Estes são os 4 pontos cardeais que, sendo estimulados, o bebê vai procurar a mama. Se a mãe, o pai ou o cuidador que estiver com o bebê, ao colocá-lo sobre o ombro para arrotar, não tiver o cuidado de não estimular os pontos cardeais, o bebê vai procurar a mama. E isso vai induzir em erro o cuidador. Porquê? Porque vai pensar que o bebê está com fome. E não é verdade, está bem? Este reflexo surge na 32ª semana de gestação e desaparece ao fim do 3º, 6º mês de vida do bebê. Portanto, atenção quando vamos pôr o bebê a rotar no ombro, para não estimularmos então este reflexo, para não termos aquela falsa sensação de que o bebê ainda procura a mama e quer comer, está bem? Há autores que também dizem que colocar o bebê a rotar também é importante colocar a cabeça numa das desculpem, estar o cuidador sentado, colocar o bebê entre as pernas, sendo que a cabeça está numa das pernas e a parte abdominal noutra das pernas, e o bebê sempre seguro, obviamente, para arrotar assim. Outra das formas, que é a mais indicada, digamos assim, porque não vamos estar propriamente a estimular reflexos de procura nem nada, é sentar o bebê no nosso colo, inclinar um bocadinho o tronco do bebê assim para a frente, ok? E pôr uma mãozinha na barriga, tendo sempre em atenção a cervical, porque o bebê, principalmente até aos 4 meses de vida, ainda não tem aquele controle, não é? Portanto, temos que ter esse cuidado e, e basicamente fazermos uma boa segurança do bebê e sentá-lo, está bem? Nesta posição é o mais indicado para colocar o bebê a rotar. Outros autores também dão a sugestão de, entre mamadas, colocar o bebê a rotar. Entre mamas, peço desculpa. Ou seja, o bebê está numa mama, arrota e depois dá outra mama. Isso também é indicado. Mas, regra geral, um bebê que mame, que faça uma boa selagem, ou seja, uma correta pega, que esteja bem posicionado e que não tenha outro problema qualquer, a probabilidade de ingerir ar é mínima e vai estar confortável e não vai ter necessidade de arrotar. Portanto, isso de ter que pôr sempre o bebê para arrotar não é verdade. E quando um bebê mamou e descansou, é porque está confortável. Se está confortável, não tem necessidade de eliminar nada. Atenção aos casos em que há reflexo por reflexo de injeção de leite por imaturidade da parte gastrointestinal, está bem? Em que o bebê tem que mamar e ficar na vertical. Nesses casos a gente tem que ter mais cuidado, mas isso a gente falará numa vez posterior, está bem? E depois Muito também importante. os nossos bebés, né, quando adormecem, não vamos estar a despertá-los de propósito, né, para estar a pôr-los a rotar. Por isso, às vezes, os pais estão muito preocupados com essa situação, né, de agora adormeceu e não rotou e ficam muito preocupados e não há problema nenhum com isso. Sim, porque se tiver que arrotar, ele arrota por ele, e se ele adormeceu é porque efetivamente não está desconfortável. Não está desconfortável, não tem que eliminar ar
extra que esteja ali a provocar desconforto. Exatamente. Essa questão dos 4 pontos cardeais é super interessante mesmo. Muito bem. Então, eu hoje venho falar-vos sobre cólicas, as temidas cólicas. Então, quando é que devemos considerar que o nosso bebê está efetivamente com cólicas? Então, ele chora inconsolável por mais de 3 horas por dia e normalmente tem mais de 3 crises por semana. E quais é que são então as causas associadas? Temos então a imaturidade gastrointestinal e o controle do esfíncter, que para quem não sabe é o músculo que rodeia o ânus. Tem também uma pega inadequada, ou seja, o bebê ingere mais ar, tal como a Simone estava a dizer. Alimentos ingeridos pela mãe, por exemplo, o excesso de cafeína, excesso de estímulos, ou seja, o bebê não tem uma rotina, não consegue descansar corretamente. E então, que medidas de alívio é que nós podemos utilizar? Em primeiro lugar, muita maminha. Depois podemos utilizar também a técnica das massagens na barriga, colocar o bebê de barriga para cima, fazemos uma massagem rotativa no sentido dos ponteiros do relógio. Podemos fazer também a bicicleta com as perninhas do bebê. Pronto, isto são algumas das medidas de alívio que podemos utilizar. As cólicas ocorrem entre 8% a 40% dos bebés e surgem habitualmente no primeiro mês de vida e estão muito associadas ao final do dia, à chamada hora da bruxa, que a nossa Filipa Correia irá explicar melhor. Meninas, querem saber uma curiosidade relativamente às cólicas? Conta. Quero saber Então, tudo. vocês sabiam que a mãe estar a dar de mamar, o bebê a fazer a mamada, uma mamada, mesmo que seja não nutritiva, o facto de estar a estimular os reflexos de sucção e deglutição fazem com que exista o peristaltismo intestinal. O que é o peristaltismo? É o movimento do músculo no intestino. Isso faz com que elimine as tais cólicas que a nossa Tânia acabou de falar, para além de cocó, não é? Por isso é que muitas das vezes ouvem cada mamada, cada cagada, porque a mamada é mesmo assim, estimula o peristaltismo intestinal e por isso é que muitas das vezes a eliminação das cólicas passa pela mamada, como a nossa Tânia disse. Sabiam? Até Pois é. porque quando eles estão com essas crises, né? Eles procuram muita maminha e enquanto estão na maminha acalmam. Depois, quando saem da maminha, voltam outra vez àquele pranto. Portanto, está explicado o porquê da maminha acalmar, não é? Bom, como a Tânia estava a dizer, uma outra verdade que não é contada, é a chamada Hora da Bruxa, que muitas vezes é associada a cólicas ou mesmo a leite insuficiente. Há várias associações que são confundidas com a Hora da Bruxa. Então, isto é o quê? Normalmente, as mães. Agora está-me a falhar a palavra. Mencionam que entre o período das 17 e as 22 horas da noite, não tem que ser necessariamente dentro deste período, até pode ser um pouco mais tarde, que o bebê chora imenso, que não conseguem adormecê-lo, não conseguem acalmar, e muitas vezes acham que isto está associado a não terem leite, e então por isso é que o bebê não se acalma de maneira nenhuma, não consegue adormecer de maneira nenhuma, e isto está associado a várias coisas. Por exemplo, coincide com o período em que fisiologicamente a prolactina diminui, ou seja,
o reflexo com que o leite, a injeção de leite é feita diminui, e então o bebê está habituado a um determinado fluxo de leite, e quando chega àquela hora do dia, o fluxo diminui e ele chateia-se. Há bebés que se chateiam com isso, há outros que não. Pronto. E então ficam irritados por isso. Esse pode ser um motivo. Outro motivo, quem tem irmãos, coincide com a chegada dos irmãos a casa, do pai a casa, há mais movimento, há mais barulho, luzes, há muito mais estímulo e a criança não consegue processar todo esse estímulo. Por exemplo, se for um dia que os pais saíram mais com aquele bebê, foram para um centro comercial, tiveram consultas, tiveram visitas, esse bebê pode não conseguir processar todo esse estímulo que recebeu durante o dia. E então coincide com essa hora. Há bebês que podem receber estes estímulos, podem andar por todo lado, podem receber visitas e não lhes faz diferença. Outros fazem. Então, nesta hora, o que é que nós podemos fazer quando o nosso bebê tem a hora da bruxa? Podemos dar-lhe muita maminha, muito pele a pele, que pode ser dividido também pelo pai, não tem que ser só a mãe. Baixarmos as luzes de casa, retirarmos os grandes estímulos, tentarmos criar aqui um ambiente mais acolhedor para o bebê. Isto vai demorar algum tempo a passar e pode acontecer vários dias de seguida. Isto vai estar sempre muitas vezes associado com o grande estímulo, às vezes. Eu posso-vos dar aqui um exemplo pessoal. Eu tenho 2 filhos e o primeiro tínhamos hora da bruxa e o segundo não tínhamos. E eu notava muito que eu passava por essa situação no dia em que nós tínhamos mais visitas, nós íamos à casa dos avós. Quando nós saíamos, esses eram as piores noites, porque ele não adormecia, porque ele não conseguia processar esse estímulo. Isto vai depender muito de bebê para bebê. E Ele então tinha excesso de estímulo, não era? era um Não queria estímulo, acabava por processar. ser um estímulo normal. Para nós é normal, mas ele, enquanto aquele bebê, não conseguia. Por exemplo, Sim, ficava mais o irmão cansado. já não passou por isso. O irmão, nós podíamos fazer estas coisas que para ele era igual. Uhum. Então, o que é Por isso importante é que se aqui diz que os que pais cada criança é percebam, diferente, não é? diz, Por isso é que se diz que cada criança é diferente. exato, o que eu quero aqui que os pais percebam é que este período de final de dia não tem que ser um problema do bebê, não tem que ser um problema da mãe que não tem leite. É uma coisa fisiológica e é uma coisa que vai passar mais ou menos até aos 3 meses. Ou seja, este período do quarto trimestre, a esterogestação, é quando é mais crítico. Depois o bebê começa a ter mais maturidade, começa a despertar mais para a vida e todo este período mais difícil passa. Sim, até porque esta hora da bruxa também está muito associada ao mundo cá fora, porque ele, na realidade, dentro da barriga, o que ele tem é muito barulho, sim, mas dos órgãos internos da mãe, não é? O escuro, o estar constantemente a ser alimentado, portanto, E pronto, depois é todo um mundo. preocupação dos pais de trocarem os sonos. Mas isto também acaba por não ser uma troca de sonos, porque eles depois têm o nosso ritmo. A questão aqui é que eles estão habituados a que nós nos movimentamos durante o dia e eles andam embalados. E quando nós paramos, até porque quem esteve grávida tem essa noção que quando chegava à cama era quando sentia ali o bebê aos pontapés e com uma grande energia porque nós parávamos. E isto acontece depois cá fora. É verdade. E é importante que as mães, os pais, fossem esclarecidos sobre isto antes de terem os seus bebés, porque era tudo mais fácil. E mesmo Exatamente. quando a vizinha, a mãe, a prima desse os bitites,
eles não teriam falta de confiança porque já sabem destes desafios. Exato. Que tudo isto é normal e que eles não estão a fazer nada de errado. Estamos aqui a dar truques para ultrapassar alguns problemas, não é? Precisamente para os palpitates, não é? Não serem levados muito a sério, digamos assim. Claro que pois há aquela velha história de mas a minha mãe, a minha avó já passou por isto, tem mais experiência. Pois, mas às vezes o ter mais experiência não significa ter mais conhecimento. Portanto, nós temos é que nos munir da informação correta e fidedigna para melhor atuarmos e para não ficarmos inseguras, não é? E eu costumo depois também dizer muito aos pais e ter muita paciência, porque vai passar esta fase, mas é preciso muita paciência, porque é desafiante. E se nós tivermos consciência de que vai ser desafiante e o que é que nós vamos passar, torna-se mais leve. É verdade. Cátia Ferreira, se soubesses de algumas destas coisas, Teria Tinha sido sido tudo diferente. tão diferente como eu já disse, não é? era, não era? Muito, bastante. Hoje temos direito a um convidado especial de Porque última hora. muitas destas situações, destas verdades que não são contadas, fazem uma mãe duvidar dela própria. Exatamente. E todas nós, se calhar, já sentimos um bocadinho isso. Eu, se calhar, não estou a fazer correto, se calhar, o meu leite não é bom. E estraga muita coisa. E Temos de muitas mudar das esta vezes, realidade, esta cultura que nós temos. exato, e muitas das vezes a mãe já tem outros filhos e continua a ter estas dúvidas, estes medos, estes receios e a continuar a questionar se efetivamente está a fazer o correto, não é? Porque Já teve essas dificuldades no primeiro e ninguém a conseguiu desmistificar, por assim dizer, né? exatamente, exatamente. E cada criança é uma criança. Às vezes um tem e o outro não tem, tal como tu referiste, Exato, não é? exato. Tu, por acaso, foi ao contrário. O primeiro teve e o segundo não. Podia ter sido ao contrário. O primeiro não ter e o segundo ter e ainda duvidares mais de ti, não é? Não, o segundo eu já estava preparada. Pois. Mas há quem não esteja, porque como o primeiro corre tão bem, não é? O segundo pensam que vai ser igual e depois não, o primeiro não foi assim e agora o que é que eu faço? Comparam muito. Exatamente. Não se pode comparar, obviamente que não, mas a informação é muito importante, seja em que gravidez for, seja a primeira gestação, segunda gestação, terceira, pronto, o que for. É muito importante estarmos munidas de informação correta, atualizada também, porque há muita informação muito desatualizada e fidedigna, não é? A nossa Tânia Lima teve uma urgência de última hora porque nós também somos mães. A Cátia e a Filipa já não amamentam, mas eu e a Tânia ainda amamentamos, portanto, às vezes pode acontecer estes imprevistos, não é? Exatamente. Da última hora. Exato, A maminha está em primeiro É a lugar. realidade da maternidade. exato. Está aqui Portanto, à espera. nós estamos aqui a dar-vos as informações, não é? Mas como veem, também é a nossa realidade, portanto, estamos cá para estarmos juntos. Meninas, o próximo episódio será sobre Toca os tambores. Hora Dourada. Ora, ora. Parece-vos Bom, bem? muito bom tema. Gosto muito desse tema. Eu também. Foi um tema que descobri só depois do nascimento do Afonso, infelizmente, porque lá está, nem sempre nos munimos da informação que devíamos. Portanto, eu sou um exemplo disso e apaixonei-me por este tema. É mesmo fantástico. Boa. Muito Temos aqui benéfico, muita muito coisa para benéfico. falar no próximo Mas pronto, episódio. isso agora vai ficar aqui guardadinho, né? E a gente depois Hum. vamos
partilhar. Exatamente, vai ficar nos segredos dos deuses. Até à próxima! Até ao próximo Tchau! episódio. Adeus. Não percam o próximo tema nas conversas das maninhas com as quem do costume.